Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou analisar a minissérie Em Defesa de Jacob. E que minissérie, hein? E já vou logo adiantando que está sendo a melhor minissérie barra série que já assisti nesse ano de 2020. Digo isso pela atuação dos atores, pelo desenvolvimento dos episódios, pela narrativa muito bem construída e pelo roteiro que está bem amarradinho, não apresentando nenhuma falha. Quer saber os motivos dessa minha empolgação toda sobre a minissérie? Então fica aqui comigo que eu vou contar tudo para você. Mas antes disso, para quem é novato no canal, vá logo se inscrevendo e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. E para quem já conhece o canal, dê aquela curtida maneira e me siga nas minhas redes sociais. Sem mais delongas, bora para o vídeo. A minissérie Em Defesa de Jacob retrata um drama familiar que envolve um mistério tenso com várias reviravoltas e com um final em aberto, deixando o público tomar suas conclusões sobre seu desfecho. Andy Barba é um promotor da justiça que recebe a difícil missão de solucionar um caso de um homicídio contra um adolescente de 14 anos. Só que o caso ganha dramaticidade quando o seu filho, Jacob, é colocado como um dos principais suspeitos do crime. Pretendo nessa minha análise não ficar focado no drama familiar, nem muito menos ficar elaborando teorias se Jacob cometeu ou não o homicídio. Até porque muitos youtubers já fizeram muito bem isso. Meu objetivo aqui é acrescentar a relevância ainda mais da minissérie, fazendo nós refletirmos um pouco mais sobre os fatos ocorridos ao longo dos 8 episódios. Nesse vídeo eu quero dividir a minha análise da seguinte forma: a performance dos atores em seus personagens, a forma como é conduzida as investigações, as estratégias utilizadas pelos advogados de defesa e de acusação, a responsabilidade dos pais na educação de Jacob, a condução da terapia da psicóloga, as semelhanças e diferenças do livro com a minissérie e, por fim, irei comentar qual a atitude mais sensata os pais poderiam tomar diante das circunstâncias. Minha gente, o que eu posso falar desse trio de atores? Chris Evans, Michelle Dockery e Jed Morton, a não ser aplaudir de pé. Chris Evans interpretando Ed, pai de Jacob, sempre demonstrando muito confiante e seguro. Faz de tudo possível para proteger o seu filho. Para mim ficou claro que Andrew estava disposto a proteger o seu filho, independentemente do fato dele ter cometido homicídio. O que estava em jogo ali era a vida do seu filho, e isso era o mais importante para ele. Já para sua esposa, Lauren, interpretada pela atriz Michelle Dockery, ela pensa de forma diferente. Ela deseja que a justiça seja feita, e se por acaso fosse comprovado que seu filho Jacob cometeu o homicídio, ela aceitaria a prisão dele. Lori pensa dessa forma porque ela vai tendo alguns flashbacks sobre o comportamento de Jacob, e aí começa se revelando aos poucos o quanto aquele garoto era frio, antissocial e que tinha desde criança dificuldades de relacionamento, de convívio social. A atuação de Michelle está tão impecável que ela consegue ser convincente mesmo quando não está falando. Tem uma cena em específico que ela está passando em um corredor e as pessoas estão fazendo comentários sobre seu filho, se ele é ou não um assassino. E aí nessa passagem ela fica pensando um monte de coisa na cabeça dela e mostra uma veia no meio da testa se destacando devido às confusões mentais que ela está tendo naquele momento. Me diga aí se é comum ver um ator ou atriz se expressando dessa forma tão brilhante.
Jacob, interpretado por Jed Morton, que foi um dos protagonistas do filme Eita Coisa, também tem uma atuação brilhante, principalmente no sentido de nós ficarmos divididos se ele cometeu ou não o homicídio. O que chamou muito a minha atenção foi a maneira como foi conduzida as investigações. Devido ao grande apelo popular, as autoridades locais se sentiram pressionadas para encontrar rapidamente o culpado pelo assassinato de Ben, que foi esfaqueado no parque daquela cidade. Devido a essa enorme pressão social, Jacob iria ser condenado mesmo sem evidência alguma. Da mesma forma que ele seria culpado, ele também foi inocentado na mesma medida. Entre esses suspeitos, existia um pedófilo que tinha um histórico de envolvimento com adolescentes e que naquela manhã que Ben foi morto, ele passava pelo parque. Após algumas investigações, a polícia acaba descartando a possibilidade do pedófilo estar envolvido com esse crime. Só que toma a decisão de considerá-lo culpado quando encontra uma carta escrita por ele e logo após ele é encontrado enforcado. Em situações como essa, o correto seria avaliar se de fato ele cometeu suicídio ou não. Mas não foi isso que foi feito. A polícia achou mais fácil deixar as coisas como estavam, porque já se tinha encontrado um culpado e um inocente na história. Para vocês entenderem melhor sobre essas faltas de evidências durante o julgamento, vou a partir de agora dar alguns spoilers. Então, se você não quer saber dessas informações nesse momento, pule o vídeo e depois volte para continuar a ver a minha análise sobre a minissérie. Tá ok? Pois bem, Jacob seria condenado porque foi encontrado uma digital dele num casaco de Ben. E o fato dele estava sofrendo bullying desse garoto e naquela manhã e ter levado uma faca dentro do casaco, ele se tornou o principal suspeito do crime. Mas sua advogada argumentou que Jacob não seria capaz de cometer tamanha atrocidade. Pelo contrário, ele ficou preocupado ao ver Ben deitado ali no meio do mato, se abaixou e pegou no casaco para saber se ele tinha sofrido algum ferimento grave. Argumento esse bem plausível, porque levando em consideração que a arma do crime, no caso a faca, nunca foi encontrado, a condenação dele seria por suposição. Os pais se sentem responsáveis por tudo que está acontecendo na família de forma bem distintas. Andy, apesar de não perceber os problemas psicológicos que Jacob tem, ele resolve abandonar sua carreira de promotor da justiça para dar mais atenção à família. Lori, por sua vez, não consegue ser a mesma na sua relação com o seu filho, pois ela sempre demonstra um olhar de desconfiança sobre Jacob e se culpa por não ter conseguido impedir que seu filho se transformasse naquele garoto frio. Foi muito interessante a forma conduzida do tratamento da psicóloga com Jacob, porque ela aplicou vários testes de avaliação psicológica para chegar a um diagnóstico. E mesmo deixando claro para os seus pais que Jacob tinha traços de psicopatia, Andy resolve ignorar o diagnóstico da psicóloga e Lauren, apesar de ter dado importância no primeiro momento, mas quando o seu filho é inocentado, não se faz mais nada para dar continuidade ao tratamento. A minissérie foi baseada no livro com o mesmo nome. As semelhanças ocorrem até o momento que Jacob é inocentado. A partir do momento que eles vão passar as férias no México, começam as diferenças. No livro, Hope, um adolescente que Jacob acaba conhecendo na ilha, é encontrada morta, dando ainda mais indício que Jacob é o assassino. Já na minissérie, a adolescente passa 24 horas desaparecida, mas logo após é encontrada, deixando nós em dúvida se Jacob cometeu ou não o assassinato de Ben. Outra diferença da minissérie do livro
é no final do 8º episódio. Lore, num momento de desespero, joga o seu carro contra o muro com Jacob dentro. No livro, esse acidente acaba provocando a morte dos dois. Já na minissérie, eles ficam gravemente feridos, mas logo após ficam se recuperando dos ferimentos na UTI. Dentre os dois finais, eu prefiro o da minissérie, por demonstrar que o maior sofrimento da família é de conviver com um possível assassino dentro de casa, ao invés da morte dele. A maestria da direção está em colocar logo na primeira cena da minissérie Andrew no Tribunal da Justiça, levando-nos a acreditar que ele está ali para defender seu filho Jacob. Só que quando vemos no final da minissérie, ele está ali para defender a sua amada esposa, porque ela está sendo acusada de tentar matar o próprio filho no acidente de carro. E Andy está ali novamente, seguro e confiante para defender a sua amada esposa, mesmo tendo a certeza que ela, no momento de loucura, tentou contra sua própria vida e de seu filho. A grande pergunta que fica é: o que nós faríamos se tivesse na mesma posição dos pais de Jacob? Será que nós faríamos algo de diferente? Ou protegeríamos de todas as formas o nosso filho? Deixe seu comentário aí abaixo. Eu gostaria muito de saber como você reagiria nessa situação. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.